Olá, cursistas, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Rodrigo Fernandes Gomes, sou enfermeiro, especialista em urgência e emergência. Nós vamos trabalhar a disciplina Medicina do Trabalho e Primeiros Socorros. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta, para quando surgir alguma dúvida vocês anotarem e depois apostarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Já aproveito a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Então, vamos começar. Bom, nós vamos estudar primeiros socorros, medicina do trabalho e primeiros socorros. Na nossa disciplina, vamos estudar o que deveremos fazer em caso de atendimento a vítimas de algum caso de urgência e emergência. Vamos começar com o conceito de primeiros socorros. Vamos discutir alguns conceitos básicos relacionados aos primeiros atendimentos a uma vítima, como urgência, emergência, suporte básico de vida, ABCD do atendimento de emergência. Vamos ver como fazemos em caso de parada respiratória e parada cardíaca. Veremos como faremos para tentar desengasgar uma vítima, sequência de atendimento. Discutiremos sobre acidentes vascular encefálico, sobre infarto agudo do miocárdio, sobre desfibrilador. Vamos ver também sobre interpretação dos sinais diagnósticos, como pressão arterial, pulso, temperatura corporal, dilatação das pupilas, respiração. Veremos o mecanismo de lesão em caso de um trauma. Estudaremos os tipos de ferimentos e curativos, hemorragias, fraturas, luxações e entorses. Veremos algumas técnicas de remoção das vítimas quando for necessário. Estudaremos também como se proceder em caso de crise convulsiva, epilepsia, desmaio. Abordaremos também o atendimento a queimaduras, intoxicações e envenenamento, e acidentes por animais peçonhentos. Por fim, estudaremos a prevenção a doenças crônicas, focando principalmente na hipertensão e no diabetes. Bom, vamos ver aqui o que são primeiros socorros. São cuidados prestados a pessoas em situação de acidente ou mal súbito, até a chegada de socorro especializado. As pessoas que vão prestar primeiros socorros nem sempre são aquelas que trabalham em serviço de atendimento. Aqui no slide cita que devemos prestar os cuidados até a chegada de socorro especializado. Nos primeiros socorros, nós temos alguns princípios básicos, antes de chegar no atendimento da pessoa propriamente dito. São eles que estão aqui. Primeiro, observar a situação. A primeira coisa que a gente faz é observar a cena do acidente. Essa observação serve para que não nos tornemos vítimas também da situação. Devemos prestar os primeiros socorros, sim, mas com segurança. A primeira coisa que devemos nos preocupar é não nos tornarmos vítimas também. Então, se tem um acidente na estrada, eu vou lá sim, mas eu tenho que sinalizar o local antes de tudo. Vai que eu estou indo lá e alguém me atropela antes de eu chegar. Aí vai ter gente lá para ser atendida e eu vou ser mais um. Vou dar mais trabalho. Então eu tenho que observar direitinho o que está acontecendo. Houve um acidente, está vazando óleo, gasolina, devo sinalizar o local? Tomar as providências antes. Se tivermos em duas pessoas já fica mais fácil. Uma sinaliza e a outra começa o atendimento. Se tem uma casa pegando fogo, por exemplo, como que eu vou fazer? Ligo logo para os bombeiros e depois eu vejo se eu posso ajudar alguém lá dentro. Mas não é para virar uma vítima também. Então, voltando para a análise da cena do acidente, precisamos também saber de algumas informações para explicar ao serviço de emergência que nós vamos chamar. Analisando a cena, a gente já pode deduzir alguma coisa que pode ter acontecido. Por exemplo, se você vira alguma pessoa, um corpo no chão, uma pessoa desacordada. Do lado você vê um andaime, você logo pensa que ela pode ter caído do andaime. Se você vira uma pessoa caída no chão, com uma moto caída próxima, você logo pensa que ela pode ter sofrido um acidente de moto. Se você vira uma pessoa no chão desacordada e um carro batido próximo da pessoa, você logo percebe que ela pode estar envolvida em um acidente automobilístico. Outro objetivo dos primeiros socorros é manter as funções vitais da pessoa. Outro que está aqui também é evitar causar outras lesões ou agravar as já existentes.
Isso é particularmente preocupante quando suspeitamos de lesão na coluna da vítima. Em caso de lesão da coluna, o fato de você mexer com a vítima, mudar ela de posição, mudar de lugar ou transportar a vítima, pode agravar a lesão dessa coluna e causar uma lesão na medula e, consequentemente, uma paralisia. Aqui temos como ênfase retirar a pessoa do local ou posição somente se for necessário. Se não for necessário, se a vítima estiver consciente, estiver falando com você, estiver verbalizando o que ela está sentindo, onde está doendo, é melhor a gente esperar o socorro especializado. Aqui nós temos o termo emergência. Emergência e urgência. O que seria emergência? É uma situação que envolve risco imediato. É das situações a mais grave. Urgência já envolve um risco imediato, ou seja, a vítima está em situação grave, mas ela pode esperar um tempo maior do que se ela estivesse em emergência. Por exemplo, um caso de emergência seria a parada cardiorrespiratória. O infarto é outra situação de emergência, pois a vítima também corre risco imediato. Um parto é, a princípio, outra situação de emergência, pois a criança pode nascer a qualquer momento. Já uma situação de urgência é, por exemplo, um sangramento leve. É uma urgência, mas a pessoa pode esperar um tempo maior para ser atendida. Uma fratura no braço ou perna também é uma situação de urgência. É um caso grave, mas não ameaça a vida imediatamente. É o que a gente chama de a vítima estar estável. Suporte básico de vida é um conjunto de técnicas utilizadas com o objetivo de manter as funções vitais da pessoa. Aquelas que eu falei agora há pouco, o pulso, a respiração, a temperatura. Outra coisa que chama a atenção aqui são os equipamentos de proteção individual. É interessante, muito importante, que quando formos prestar os primeiros socorros, nós tenhamos à disposição alguns equipamentos de proteção individual, como luvas e, se possível, máscaras. Aqui temos o conceito de socorrista, que é a pessoa, o indivíduo apto e treinado a prestar os primeiros socorros. Outra coisa que demanda do socorrista é ter tranquilidade. Quando nós estamos tranquilos, tendemos a pensar de forma mais organizada, a planejar melhor o nosso atendimento. Nós devemos transmitir segurança à vítima. Quando a pessoa fica ansiosa, há a descarga de adrenalina, que vai estimular o coração, demandando dele, do coração, um esforço que talvez ele não possa fazer no momento. Outra coisa que nós devemos buscar é evitar o agravamento das lesões. Existe o risco de algumas situações de acontecer a fratura de coluna. Outra coisa que precisamos nos preocupar é estabilizar as funções ventilatória, que é a vítima respirando, e hemodinâmica, quando o sangue está circulando. Então vamos aqui para os passos de atendimento ao acidentado. Esses passos devem ser seguidos nessa ordem, principalmente para que não percamos tempo, que nesses casos é precioso. O primeiro passo do atendimento é o controle da cena do acidente. Logo quando chegamos, nós analisamos. Existe risco de outro acidente? Existe risco de explosão? Existe algum outro tipo de risco, como desabamento, incêndio? Em caso de acidente automobilístico em uma estrada, precisamos sinalizar o local para que diminua o risco de outro acidente. Podemos fazer isso com o triângulo de segurança do carro acidentado ou do seu carro mesmo, como está aqui na figura. Ou utilizar galhos de árvores, areia ou outra coisa que chame a atenção. Se a vítima estiver no meio da estrada, existe um risco grande de ela ser atropelada por outro veículo. Seria aí uma das situações em que deveríamos pensar em tirar a vítima mais para o canto da estrada. Para agilizar o atendimento, quando estiverem dois socorristas, um deve ir sinalizar o local, enquanto o outro inicia os demais passos do atendimento. Em caso de incêndio em uma casa, por exemplo, precisamos também pensar na segurança da vítima e na nossa própria. Se tivermos a chance, devemos também tirar a pessoa do local. Se não for seguro, devemos chamar os bombeiros e aguardar. Já nessa etapa, precisamos nos preocupar com o contato com secreções. Então, já poderemos deixar os equipamentos de proteção individual à disposição, se tivermos. O segundo passo no atendimento é fazer contato com a vítima. Primeiramente,
vamos chamar pela vítima. Balançar ela levemente no ombro, chamando: oi, tudo bem? O que aconteceu? Ou, quando já se sabe o que aconteceu, acalmar a pessoa, perguntar como ela está, o que está sentindo. Pode ser que a vítima esteja desacordada e desperte com o seu chamado. Pode acontecer também que ela esteja dormindo. Isso acontece principalmente em casos de abuso de substâncias ou abuso de álcool. Algumas substâncias, assim como o álcool, são depressoras do sistema nervoso. Diminuem nosso estado de atenção até causarem o sono. Há casos em que a pessoa não acorda tão fácil. Nesses casos, temos a opção de provocar um estímulo doloroso na vítima. Essa técnica não é consenso, nem todos os livros trazem essa opção. Portanto, devemos ponderar se será utilizado ou não e devemos considerar de forma bem razoável sobre a intensidade desse estímulo doloroso. Não é para machucar, nem para causar algum dano à pessoa. Se for o caso de provocar esse estímulo doloroso, há alguns tipos de estímulo padronizados. Um deles é fazer pressão na base da unha da vítima. Você vai chegar no dedo dela e fazer uma pressão na unha dessa forma. Uma outra opção é fazer uma pressão no músculo do ombro, aqui apertando forte esse músculo. Outro estímulo consiste em cruzar os dedos dessa forma e fazer pressão no osso do peito, conhecido como externo, esfregando o osso com força. Se após essa tentativa a vítima ainda não responder, aí poderemos dizer que ela está inconsciente. Então, sem demora, vamos para o próximo passo, que é chamar por ajuda. Temos algumas opções nesse momento. O serviço mais adequado para o atendimento das vítimas de problemas de saúde é o SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O número do SAMU é 192. Existem também os bombeiros, que atendem principalmente casos de resgate, como retirar a pessoa das ferragens de um carro, ou em caso de incêndio, resgate de locais confinados, apertados, como de uma cisterna. O número dos bombeiros é 193. Não temos esses serviços, o SAMU e os bombeiros, em todas as cidades. Para essas que não têm, sempre podemos contar com a polícia ligando 190. Em alguns locais pode existir também alguma ambulância de hospitais, postos de saúde, associação comunitária, sindicato, que podem ser acionadas. Quando ligamos para pedir ajuda, devemos passar algumas informações como o que aconteceu, quantas vítimas e se há alguma vítima grave. Importante ressaltar também que, se houver mais de uma pessoa, uma pede ajuda enquanto a outra começa a analisar as vítimas. O próximo passo é iniciar o atendimento à vítima pelo ABCD. Vamos fazer então a manobra chamada de ver, ouvir e sentir, que consiste em colocar o ouvido perto da boca e nariz da vítima e olhando para a barriga dela. Dessa forma vamos ver se a barriga está mexendo, ouvir a respiração saindo e sentir o ar saindo. Daí o nome ver, ouvir e sentir. Alguns livros já estão recomendando não fazer essa manobra devido ao risco de transmissão de alguma bactéria. Mas, na nossa opinião, minha e dos autores do livro da disciplina, é uma manobra importante de análise da situação do indivíduo. Então, optamos por colocá-la nos passos de atendimento. Aqui está uma ilustração de como será realizada essa observação. Se a vítima estiver respirando, tudo bem, vamos para o próximo passo. Agora, se ela não estiver respirando, vamos abrir as vias aéreas dela e aí deveremos ter muito cuidado em caso de suspeita de fratura de coluna. Aqui temos uma ilustração da coluna. Ela é uma estrutura óssea formada por vértebras que estão ilustradas aqui. A coluna é formada por cerca de 33 vértebras, 7 vértebras cervicais, na região do pescoço, 12 vértebras torácicas, no tórax, 5 vértebras lombares, mais abaixo, outras 5 vértebras sacrais, aqui, e mais 4 vértebras no cóccix. Aqui está a distribuição das vértebras na coluna. Às vezes, algumas pessoas têm uma vértebra a mais ou uma a menos, de forma que este número fica entre 32 e 34.
Essas vértebras são a proteção para o sistema nervoso central, que é composto pelo encéfalo, que fica dentro do crânio, e pela medula, que fica dentro da coluna. A função da medula é transmitir os impulsos nervosos de várias partes do corpo para o cérebro e levar os estímulos do cérebro de volta para outras partes do corpo. Então, quando a gente sente alguma coisa, como uma pressão, uma dor, o tato, calor ou frio, nas pernas, por exemplo, esse estímulo passa pela medula até o cérebro. É interpretado por ele e, se houver alguma resposta, essa resposta volta passando pela medula de novo. Por exemplo, se pisarmos em um prego, vamos sentir dor, é claro. Então, essa dor passa pela medula, chega até o cérebro. O cérebro vai interpretar como uma dor, é claro, como pisamos em um trem que vai nos machucar. E então manda uma resposta que é variada. Podemos tirar o pé, pular, xingar, reclamar de quem botou o prego ali, chutar o prego, etc. Vemos então que, se a medula não estiver funcionando bem, não vamos sentir nada do órgão que ela inerva. Da mesma forma, não poderemos movimentar esse órgão, já que o estímulo que o cérebro mandar vai ficar parado no meio do caminho. Então, a coluna, que é o osso composto pelo conjunto de vértebras, protege essa medula espinhal, que fica dentro dela, que está ilustrada aqui. Quando há uma fratura de uma vértebra, pode acontecer um monte de coisas. Primeiro, essa fratura e o inchaço que acontece depois dela pode comprimir, apertar a medula espinhal e impedir a transmissão de impulsos. Aí a pessoa fica com uma parte do corpo paralisada. Mas quando a compressão acabar, quando desinchar, os movimentos podem voltar. Agora, se houver uma fratura, se o osso aqui quebrar e essa fratura romper a medula espinhal, aí a pessoa pode ficar paralisada para sempre. Por isso que quando suspeitamos de uma fratura de coluna, não devemos forçar essa coluna, nem movimentar a pessoa de qualquer jeito. Porque se a coluna estiver só trincada ou fraturada, mas não romper a medula, fica uma coisa muito instável. Quando a gente mexer, pode acabar de romper, piorar a lesão e se tornar definitiva. Mas como nós vamos suspeitar de uma lesão de coluna? Nós temos alguns sinais. A primeira coisa é a análise da cena. Se tem uma cena muito violenta, como batida de carro, se foi uma queda de moto, a pessoa pode ter caído de mau jeito. Se foi uma queda de uma altura maior, um andaime alto, aí suspeitamos de fratura de coluna. Outra coisa é se houver algum hematoma na vítima. Então aqui estão dois exemplos de hematomas que são locais da pele arroxeadas, que fazem a gente desconfiar de uma fratura de coluna. Uma delas é o que chamamos de olhos de guaxinim, que estão aqui. Outro tipo de sinal é um outro hematoma aqui atrás da orelha. Esses locais arroxeados são indicativos de que a coluna sofreu algum tipo de tração de esforço. Esses hematomas identificam que pode ter acontecido uma lesão no pescoço. Essa desconfiança de uma possível lesão na medula é muito importante, porque se existem esses sinais, nós não devemos esticar o pescoço da vítima. Devemos, para o próximo passo, que é abrir as vias aéreas da pessoa, tomar o cuidado de não esticar o pescoço, é o que chamamos de hiperextensão do pescoço. Então, vamos para o próximo passo do atendimento, que é essa abertura das vias aéreas da pessoa. Vamos começar pelo mais simples. Se não tivermos suspeita de fratura de coluna, se não tiver hematoma, nenhuma cena violenta, nenhum andame perto, poderemos proceder como está aqui na ilustração. Quando a pessoa está desacordada, as vias aéreas podem se fechar, como está na figura, aqui embaixo, e impedir a passagem do ar. É o que as pessoas falavam, que a língua caía para trás e tinha que puxar a língua. Então, se não houver suspeita de fratura de coluna, faremos da seguinte forma. Vamos colocar a palma de uma das mãos na testa da vítima, puxar a cabeça dela para trás. Com a outra mão, levantar o pescoço da vítima e depois abrir a boca dela. Bom, então se eu não suspeitar de fratura de coluna,
se não tiver uma cena violenta, nem aquelas hemorragias, eu vou poder esticar o pescoço da vítima com mais tranquilidade. Como que é a técnica? Eu pego a palma da mão, coloco na testa da vítima e puxo para trás. Com a outra mão, eu coloco embaixo do pescoço dela e levanto. E aí eu solto essa mão e vou abrir a mandíbula, abrindo a boca da vítima. Às vezes, só com essa manobra, eu já consigo desobstruir as vias aéreas. E às vezes a pessoa já volta a respirar. Então, depois dessa manobra, eu faço aqui o ver, ouvir e sentir novamente. Vou perceber se a pessoa está respirando. Então, como eu falei, se a vítima voltar a respirar, beleza, eu vou passar para o pulso. Se não voltar a respirar, iremos fazer a respiração boca a boca. Agora, voltando aqui, se eu tiver suspeita de fratura de coluna, como um dos hematomas que a gente viu, ou uma cena de acidente violenta, ou uma sugestão de queda de altura, uma altura maior, que pode ser muito traumática, aí não podemos esticar o pescoço. Agora, se eu suspeitar de uma fratura de coluna, eu não vou poder esticar o pescoço da vítima. Vou tentar abrir a boca da vítima sem esticar o pescoço. Como que eu vou fazer? Eu vou vir para cá, vou colocar a palma da mão, das duas mãos, na maçã do rosto da vítima. Com esses dedos eu tento levantar a mandíbula e com o polegar eu vou abrir aqui a boca dela. Também, com sorte, eu posso conseguir fazer com que as vias aéreas se desobstruam. E aí talvez a pessoa volte a respirar. Cabe destacar que essa coluna precisa ser estabilizada. Aqui, como vamos esperar o socorro especializado, não vamos movimentar a vítima a princípio. Não foi descrita essa imobilização, mas ela é muito importante se a vítima for mudar de posição. Nesse caso de imobilização, temos à disposição um colar cervical. Se tivermos disponível, podemos colocar na vítima, estabilizando a coluna na altura do pescoço. Aí, nesse caso, um socorrista estabiliza a coluna, ficaria segurando, e o outro coloca o colar cervical. Se estivermos sozinhos, teremos um pouco mais de dificuldade para colocar, mas precisaremos estabilizar a coluna com uma mão e colocar o colar cervical com a outra. Nesse caso, uma tração leve pode ser usada, que é quando a gente puxa a cabeça para trás para tentar alinhar a coluna. Mas nem sempre teremos esse equipamento, que é mais encontrado no serviço de urgência. Então, voltando para a análise da vítima, utilizando uma ou outra manobra, esticando o pescoço ou não, e constatando que a pessoa não está respirando, temos uma situação de parada respiratória. A respiração é dividida em movimento de inspiração, quando a gente puxa o ar, e expiração, quando a gente solta o ar. O conjunto de inspiração e expiração denominamos de movimento respiratório ou incursão respiratória. A parada da respiração pode ser causada por diversos fatores. O primeiro fator descrito aqui é a obstrução das vias aéreas. Esta obstrução pode ocorrer quando nos engasgamos com alguma coisa. Pode ser uma coisa que estava na boca e engolimos. No caso de acidentes violentos, podemos nos engasgar com chiclete, dentadura, dentes quebrados. Podemos nos engasgar também com alguma coisa que caiu na boca no acidente, como uma pedra. Crianças e adultos podem se engasgar com moedas, caroços de milho, de feijão, osso de galinha, enfim, tudo que possa chegar até as vias aéreas e causar a obstrução. Outros corpos estranhos podem obstruir as vias aéreas. Estamos falando de coisas como uma bala de revólver, uma faca, um objeto introduzido nas vias aéreas, um tumor do organismo da pessoa que cresce e empurra os órgãos, obstruindo. Outra coisa que pode causar uma parada respiratória é o acidente vascular encefálico, conhecido também como acidente vascular cerebral ou derrame. Esta condição é causada por um problema na circulação sanguínea da vítima, nas artérias. A artéria é o vaso sanguíneo que leva sangue do coração para todas as partes do corpo. Nosso corpo é cheio de artérias. É nelas que nós conseguimos palpar o pulso, que veremos depois em nossa disciplina. Pode ocorrer um dos dois problemas. Uma artéria da vítima que leva o sangue para o cérebro pode ser obstruída, ela entope por causa de uma placa de gordura. É o que chamamos de acidente vascular encefálico isquêmico, que é uma isquemia. É uma falta de oxigenação do tecido.
Então o sangue não vai chegar até o tecido. Dessa forma, o tecido vai sofrer com falta de oxigênio, pois o oxigênio chega nos tecidos misturado no sangue. O outro caso é quando essa artéria ela se rompe, ela estoura, e vaza o sangue para dentro do crânio. Nas duas situações, a parte do cérebro ou do encéfalo que iria ser irrigada com sangue vai sofrer a isquemia e pode morrer. Os sintomas da pessoa vão depender de que parte do cérebro foi atingida. Se a isquemia atingir a parte do movimento, a pessoa pode ter uma parte do corpo paralisada. Se a isquemia for na parte do cérebro responsável pela fala, a vítima pode ficar com dificuldade na articulação das palavras. Se for na visão, pode não enxergar. Se for na parte do encéfalo que controla a respiração, pode haver parada respiratória. Outra situação aqui que pode causar a parada respiratória é o afogamento. Quando a pessoa se afoga no desespero, ela tenta de diversas formas se salvar. Como não conseguimos ficar sem respirar, respiramos também no desespero, engolindo água e engasgando. E aí aspiramos água para os pulmões, enchemos os pulmões de água até que não conseguiremos mais respirar, terminando na parada respiratória. A inalação de fumaça é outro fator que pode causar a parada respiratória. A fumaça, nesse caso, pode ser de um incêndio, por exemplo, ou fumaça que sai de um motor, no caso de ambiente de trabalho. Essa fumaça atrapalha o transporte de oxigênio para os tecidos. Também relacionado às causas de parada respiratória é a overdose de drogas. As drogas são substâncias que causam alguma alteração no funcionamento do organismo. Algumas drogas conseguem alterar o funcionamento do sistema nervoso. E por último aqui temos o trauma crânioencefálico, que é uma lesão no sistema nervoso causada por uma pancada. Esse trauma pode ser leve, moderado ou grave. Normalmente, quanto maior o trauma, maiores os problemas. O trauma geralmente leva também a um sangramento no encéfalo, podendo aumentar a pressão dentro do crânio. Quando existe um sangramento nesse local, o sangue não tem para onde escoar. Lá é um local fechado, protegido pelo crânio e pelas meninges. Então, se ocorre um sangramento, esse sangue vai ficar preso dentro do crânio, no mesmo local do cérebro, e pode começar a apertar, a comprimir o cérebro, causando ainda mais problemas. Se for muito grande, pode comprimir os centros reguladores da respiração, causando a parada respiratória. Além disso, pode também acontecer a isquemia do local de regulação da respiração, como eu falei no caso do acidente vascular encefálico. Se a vítima não estiver respirando, temos que fazer a respiração boca a boca. Essa manobra consiste em soprar 2 vezes na boca da vítima. Então, inspiramos profundamente e com as vias aéreas da pessoa desobstruídas, tapamos o nariz da vítima e sopramos dentro da boca dela. Esperamos o ar sair, inspiramos novamente e sopramos novamente na boca dela. No momento em que sopramos na boca da vítima, vamos ficar olhando para o tórax dela para ver se ele se expande. Se isso acontecer, significa que as vias aéreas não estão obstruídas. Percebo que essa é uma manobra que demanda um certo tempo e que o contato com a vítima, com secreções da saliva e possivelmente sangue vindo da boca dela, pode ocorrer. Com o objetivo de diminuir o contato com secreções, existe esse tipo de máscara facial, usado para o atendimento da vítima de parada respiratória. Desse lado, temos uma ilustração da máscara e do lado direito temos uma demonstração de como ela é usada. Se for o caso de a vítima ser criança, a técnica será a mesma. A única diferença é que, em vez de soprarmos sobre a boca da criança, vamos soprar sobre o nariz e boca dela de uma vez. Então, depois da respiração boca a boca, feita 2 vezes, vamos aferir o pulso da vítima. O pulso deve ser aferido com os 2 dedos, indicador e médio. O polegar não deve ser usado, porque ele mesmo tem um pulso consideravelmente forte, e poderíamos confundir o pulso nosso, no polegar, com o pulso da vítima. Devemos procurar uma artéria calibrosa, ou seja, mais grossa, para aferir o pulso. Vamos ver outras artérias na parte que fala das funções vitais. Nesse momento, vamos tentar aferir o pulso na artéria carótida. Ela fica no pescoço, entre esse músculo lateral e o osso proeminente na garganta, que a gente chama de pomo de Adão ou de gogó.
Então, cada um tente, com os dedos indicador e médio, encontrar seu próprio pulso. Conseguiram? Não é um pulso difícil de palpar. Nessa ilustração, vemos como deve ser palpado o pulso e onde ele fica. Vemos aqui a cartilagem, que é o pomo de Adão. O pulso está aqui, bem ao lado dessa cartilagem, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Vamos sentir a onda de pulso se o coração estiver bombeando sangue. Se o coração não estiver bombeando sangue, não conseguiremos sentir nada. Nesse caso, se não tiver pulso, deveremos fazer a massagem cardíaca. O objetivo dela é comprimir o coração entre o externo, que é o osso aqui da frente, que fixa as costelas, e a coluna, que é o osso lá de trás que vimos antes na aula. O coração fica no meio deles, então, comprimindo o externo da frente, apertamos o coração para imitar uma batida e bombear o sangue. Aqui temos uma ilustração do externo na parte da frente e a coluna que fica aqui na parte de trás. No meio fica o coração. Então temos que comprimir o osso externo por mais ou menos 5 centímetros para conseguir fazer o sangue circular. A técnica consiste em alguns detalhes. O primeiro, vamos determinar o local em que a massagem deve ser feita. Devemos encontrar primeiramente o local em que as últimas costelas de baixo daqui se encontram, que é aqui. Esse local é chamado de apêndice xifoide. Está aqui na ilustração. Depois de estabelecido esse local, vamos contar 2 dedos acima. Este será o lugar em que colocaremos a palma da mão. Colocamos a mão não dominante por baixo e a dominante por cima. Ou seja, se você for canhoto, você deverá colocar a mão direita primeiro e a esquerda em cima. Se você for destro, você deverá colocar a mão esquerda primeiro e a mão direita depois por cima. Devemos tomar cuidado para não deixar as outras partes da mão e dos dedos tocarem a caixa torácica da vítima, pois isso irá transferir energia dos nossos movimentos para outros locais, diminuindo a eficiência dos movimentos e diminuindo a força com que o coração será bombeado. Devemos manter os braços esticados, porque se dobrarmos, parte da força do movimento também será perdida e ficaremos cansados mais rapidamente. A massagem cardíaca é um procedimento cansativo e não devemos desperdiçar energia. Outra coisa importante é manter um ângulo de 90 graus entre os seus braços e o tórax da vítima, de forma que vamos ficar praticamente em cima da pessoa. Então, a massagem cardíaca, como que eu vou fazer aqui, como estava demonstrado? Eu vou procurar aqui onde as costelas se encontram, que é o apêndice xifoide. Vou contar 2 dedos acima. E aí vou colocar a palma da minha mão não dominante. Se eu sou destro, eu vou colocar minha mão esquerda primeiro e vou colocar a mão direita por cima. Aqui eu posso entrelaçar os dedos, ou eu posso deixar os dedos livres, mas de forma que as pontas dos dedos não encostem na pessoa para não transferir energia para as costelas. Vou esticar os braços para não perder energia e vou ficar no ângulo de 90 graus com relação à pessoa. Vou ficar praticamente em cima da pessoa e comprimir cerca de 5 centímetros. Devemos fazer primeiramente 2 respirações boca a boca e depois 30 massagens cardíacas. Devemos fazer esse conjunto de respiração e massagem por 5 vezes. Completados esses 5 ciclos, devemos avaliar novamente a vítima, se está respirando e se tem pulso. Caso a vítima ainda não tenha pulso, repetiremos os 5 ciclos e então avaliaremos a respiração e o pulso novamente. Devemos fazer esses ciclos até a respiração e o pulso voltarem ou então até a chegada de socorro especializado. Imaginando que a vítima esteja consciente e depois de constatar isso, devemos proceder a uma análise das demais partes da vítima, procurando algum ferimento ou deformidade. Nessa etapa, podemos proceder conforme a sequência. A gente vai olhar do crânio até os pés. No crânio, devemos observar o couro cabeludo para constatar se tem algum ferimento, tem alguma saliência, que a gente chama de galo, se tem alguma depressão, algum afundamento. Nós vamos olhar o ouvido, procurando alguma hemorragia. Essa hemorragia é um mau sinal, que pode indicar uma fratura de crânio também, a hemorragia no ouvido.
Em casos mais graves ainda, a saída de um líquido transparente é sinal de fratura violenta de órgãos internos, atingindo inclusive o sistema nervoso. Devemos inspecionar a boca à procura de corpos estranhos, dentes quebrados, dentadura. Devemos perceber se há ferimentos ou outra coisa estranha. No caso de envenenamento, a boca pode apresentar um odor característico da substância ou queimaduras causadas por essa substância. No pescoço, devemos observar se há alguma irregularidade na coluna vertebral, se tem alguma deformidade. Devemos fazer essa inspeção também na clavícula e nos ombros. No tórax, devemos procurar por deformações por afundamento das costelas. Se a pessoa puder falar, pode manifestar a dor ao respirar. Devemos observar se a pessoa está respirando com dificuldade, se o tórax está expandindo de forma igual dos dois lados. No abdômen, devemos perceber se a barriga está rígida, que isso é um sinal de provável hemorragia, uma hemorragia interna. Quanto aos quadris e membros inferiores, devemos inspecionar para observar se há sinais de fraturas, luxações e hemorragias. Essas alterações serão estudadas nas próximas aulas.